Boa noite. Boa noite. E aí? Boa noite. Boa noite, meus queridos. Tudo bem? Como é que estamos? Hoje a gente vai falar sobre como começar do zero os estudos para a Receita Federal. E aí, nesse ponto, eu queria que você entendesse que eu já estive na tua situação, né? Porque eu comecei do zero os meus estudos para a Receita Federal quando a autorização saiu. Então, tudo o que eu vou falar hoje aqui são coisas que eu mesma apliquei. Então, antes que você duvide, fale assim, ah, não, mas não dá pra fazer isso com autorização aberta, tá muito em cima e tal. Bom, eu fiz isso e eu fui aprovada assim. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que não é porque a autorização saiu que você vai estudar errado, tá? Não é porque a autorização saiu e você tá correndo contra o tempo que você vai estudar de uma forma errada, vai inventar um jeito de estudar só seu, que não foi validado por ninguém, para tentar se safar e vai fazer cagada da qual você vai se arrepender lá na frente. Então, a primeira coisa que você tem que entender quando você começa os estudos para a Receita Federal é que você depende de 3 pilares. E esses 3 pilares são material, método e mente. A gente falou sobre esses 3 pilares na segunda-feira. Então, depois dessa live aqui, se você não viu aquela live, assiste aquela live também. Porque você vai entender o pilar, você vai entender o fundamento da coisa. Né? Não adianta eu te falar como é que você começa os estudos para a Receita Federal se você não tem o fundamento da coisa, se você não sabe a lógica da coisa. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu não consigo ler as mensagens que estão aparecendo aqui e desenvolver o meu raciocínio. Então eu prefiro não ler. Eu falo aqui, desenvolvo o meu raciocínio e prefiro não ler o que está escrito, porque eu não consigo ler e ainda desenvolver o raciocínio do que eu quero te falar. Então eu não vou conseguir responder as tuas dúvidas que você está mandando aqui. Para eu responder as tuas dúvidas, como é que você faz? Se inscreve na jornada dos 85% na Receita, que tá aqui. Você vai clicar no link da bio, depois da nossa live. E aí vai chegar lá no teu e-mail, pode ser que chegue no spam, tá? Vai chegar lá no teu e-mail, um e-mail meu. E nesse e-mail tem o link da comunidade da jornada. Essa comunidade tá rolando no Telegram, a galera tá se conhecendo ali e tal. É uma comunidade moderada. É só você entrar na comunidade e mandar tua dúvida que eu tiro por ali. Beleza? Além disso, é muito importante você entrar também no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, para você não perder o link das aulas, da jornada, não perder nada que for enviado. Porque o e-mail, às vezes, ele prega umas peças, né? Ele faz umas pegadinhas, tá? Então, como é que você estuda, como é que você começa o teu estudo para a Receita Federal? Primeira coisa é você entender que você tem que ter um método. E esse método tem que ser bem aplicado. Você não pode pular e querer atropelar as coisas só porque você está atrasado, só porque a autorização já saiu. Essa é a primeira coisa. Pode ter certeza de que 99% dos erros que as pessoas cometem quando elas estudam em cima da hora é querer estudar errado para dar tempo. Esse é o maior fundamento do erro. O problema não é você querer estudar depois do edital ou depois da autorização. O problema é que normalmente você quer estudar errado. Normalmente você quer fazer coisas atropeladas. Normalmente você quer estudar de uma forma que não tem nenhuma base, que ninguém que foi aprovado estudou daquele jeito, mas você acha que você vai fazer daquele jeito e vai ser aprovado. E aí você não é. E aí você depois se lamenta, perde tempo, perde dinheiro, se frustra, acha que o concurso público não é para você. E isso é ruim. Então a primeira coisa é entender que mesmo atrasado, mesmo já na cara do gol, você precisa de um método. Você precisa seguir uma metodologia. Você precisa saber fazer a coisa.
Não adianta você ir fazendo a louca. Professora, você está falando isso, mas... Não, eu estou falando isso com todo o conhecimento de causa. Porque eu, Karine, comecei a estudar no dia que a autorização saiu. E eu não deixei de ter um método por causa disso. Então eu comecei com um método, tá? Segunda coisa, você tem que delimitar, né? Falando propriamente da prática de como começar, a primeira coisa que você tem que fazer é delimitar a quantidade de horas que você vai estudar por semana. Então você vai olhar para a tua semana e vai estipular quantas horas você vai estudar na segunda, quantas horas você vai estudar na terça, quantas horas você vai estudar na quarta, quantas horas você vai estudar na quinta, quantas horas você vai estudar na sexta e quantas horas você vai estudar no sábado e no domingo. Vai somar todas essas horas e essas horas elas vão compor a tua quantidade com base na quantidade diária de horas, essas horas elas vão compor a quantidade semanal de horas que você vai estudar. Então, tem gente que vai somar e vai dar 10 horas, tem gente que vai somar e vai dar 15 horas, tem gente que vai somar e vai dar 20 horas, tem gente que vai somar e vai dar 30 horas, 40 horas, assim por diante. Vai depender da tua rotina, vai depender da tua realidade. Depois que você somar e delimitar a quantidade de horas que você vai estudar por semana, você tem que pensar no que você deve atacar primeiro. Qual é a coisa mais importante que você deve atacar? Qual é a matéria mais importante para você atacar neste momento? E aí, se você não sabe, eu vou te falar. A matéria mais importante para você atacar neste momento é contabilidade. Ela é a matéria mais importante para você atacar neste momento. Professora, mas eu peguei lá um edital verticalizado, e no edital verticalizado que eu peguei, lá no edital do último concurso, tem várias matérias com o mesmo peso de contabilidade. Então, a contabilidade não é a matéria mais importante do concurso. Meu amigo, minha amiga, confia. É a matéria mais importante do concurso. É a primeira matéria que você tem que colocar no teu cronograma. Por quê? Porque, vamos lá, contabilidade é uma matéria que você demora para ver resultado. Quando você estuda uma matéria teórica, por exemplo, legislação, algum direito e tal, são matérias que às vezes lendo um PDF você já consegue chegar na prova e acertar uma questão, porque aquela questão se refere àquele PDF. E os PDFs, né, para essas matérias de direito, legislação e tal, as questões elas costumam versar sobre os assuntos, não exigem um empilhamento de conhecimento. Então, você pode chegar na prova e ter lá uma questão sobre princípios constitucionais, você viu lá a aula 0, que está disponível gratuitamente na maioria dos cursinhos, você estuda aquela aula, assiste a aula, estuda o PDF e consegue resolver aquela questão do concurso. Só que contabilidade não costuma ser assim. Contabilidade é uma matéria que para você começar a observar resultado numa prova, demora. Você tem que empilhar muito conhecimento. Você tem que primeiro aprender como é que funciona as partidas dobradas, depois como é que funciona o débito e o crédito, aí você vai vendo isso, vendo aquilo, vendo isso. Então, esse conhecimento que você aprende no começo, ele não serve para você resolver uma questão. Ele serve para você aprender a parte complexa da matéria, que aí sim vai te ajudar a resolver uma questão. Mas aquele começo não. Aquele começo não vai te ajudar a resolver uma questão. Então, essa matéria você tem que trazer para o começo dos teus estudos, para dar tempo de estudar toda ela e você começar a conseguir resolver uma questão de prova. Além disso, essa matéria é um clássico. Ela é a matéria que é o clássico da área fiscal, contabilidade. Então, pode cair canivete, a banca pode ser uma banca de esquina que foi criada hoje, pode acontecer o que for. Vai ter contabilidade na prova. Vai ter legislação tributária na prova? Não sei. Não é certeza como contabilidade é.
No meu concurso, por exemplo, não teve. Não teve legislação tributária federal no meu concurso. Ai, professora, mas no último concurso teve. Sim, no último concurso teve, mas no meu não, por exemplo. Quem indica que vai ter agora? Ninguém sabe. Então, contabilidade é uma matéria certa, é uma matéria que você demora para ver resultado em prova, porque existe um empilhamento de conteúdo muito forte, e esse empilhamento faz com que você estude, sei lá, 5, 6 aulas e não consiga resolver nenhuma questão na prova. Porque os conhecimentos que são pedidos na prova, eles não é estudando uma aula que você consegue. Eles exigem um raciocínio mais complexo, que é de empilhamento de conhecimento. Então, contabilidade é a primeira matéria que você deve estudar. E contabilidade é uma matéria que normalmente, tá? Normalmente. Ah, professora, mas eu sou formada em contabilidade. Beleza, eu estou falando linhas gerais. Primeiro que você pode ser formado em contabilidade e não saber contabilidade hoje. Então, você tem que encarar que você está começando do zero em contabilidade, inclusive. Segundo, que você pode ser formado em contabilidade e, mesmo assim, ter dificuldade. Então, contabilidade é uma matéria que a maioria das pessoas precisa de videoaula para entender. A maioria das pessoas não consegue abrir um livro de contabilidade sem nunca ter estudado contabilidade, folhear o livro e aprender contabilidade. Por quê? Porque não é uma matéria de linha que você aprende lendo, né? As matérias do direito você aprende lendo. Então você abre o livro, como é que funciona um livro? As linhas são escritas da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então basta você abrir o livro e ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, que você consegue entender e compreender o raciocínio, né? Você consegue seguir o fluxo daquele livro. Contabilidade não é assim. Contabilidade se desenvolve por meio de razonetes, por meio de balanços, por meio de desenhos que, quando você estuda contabilidade, você consegue compreender, mas no começo não. E esses desenhos, eles brotam como se fossem... Eles vão aparecendo. E os números dentro desses desenhos também vão aparecendo. E aí você abre o livro e tá tudo aquele número lá. Você fala, mas de onde surgiu isso? Por isso que a videoaula para contabilidade, na maioria dos casos, para a maioria dos alunos, ela é tão importante, ela é tão necessária. Então você tem que destinar um pouco mais de tempo para a contabilidade no seu planejamento inicial. Não adianta você achar que você vai tratar a contabilidade como você trata qualquer outra matéria. Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai criar um trauma com contabilidade, vai achar que a área fiscal não é pra você e vai começar a achar que você tem que jogar tudo pro alto, entendeu? Então, eu vejo muitos aí coaches e pessoas aí falando pra você pegar uma tabela e estudar 3 matérias num dia, 3 matérias no outro e contabilidade ali num dia e no outro dia estuda outra matéria. Olha, eu acompanho alunos há 6 anos, todos os dias. Eu vejo as dores, eu vejo as dificuldades, eu vejo o sofrimento de todos os meus alunos. E todos os alunos que chegam com esse planejamentinho mequetrefe aí de contabilidade num dia e outra matéria no outro dia, todos eles que estão se enrolando com contabilidade começam a melhorar quando incluem contabilidade no seu planejamento todos os dias. Então você tem que estudar contabilidade todos os dias. Se você nunca estudou contabilidade, você tem que estudar contabilidade todos os dias. Todos os dias. Não importa a tua carga horária. Se você vai estudar 10 horas por semana, 20 horas por semana, 30 horas por semana, não importa. Contabilidade tem que estar no teu planejamento todos os dias. Eu sugiro que com uns 30, 40% do teu tempo, todo dia, até engrenar, até ir, até você sair do zero. Porque pega no tranco, demora. E se você tratar contabilidade como você trata direito constitucional, você vai tomar um fumo na prova da Receita Federal. Então você tem que estudar contabilidade e ela tem que ser a primeira matéria que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar com contabilidade no começo dos estudos, para lá na frente, quando sair o edital, quando a gente tiver efetivamente quais matérias vão ser cobradas, você não precisa se incomodar com contabilidade, porque você já resolveu esse problema.
Você já matou esse problema, já resolveu. Você resolveu contabilidade antes do edital, se preparou para chegar no pós-edital bem preparado, para poder encarar aquelas matérias que vão estar no edital, que são mais decorebas e que você estuda, e aí você vai estudar, vai decorando para chegar na prova e você tá na prova. Já que contabilidade não é assim. Então tem que fazer uma caminha. Então esse lance de, eu vou começar com 6 básicas no meu planejamento, porque o fulano falou que era para começar com 6 básicas no meu planejamento. Então segunda eu vou estudar contabilidade, vou estudar tributário e vou estudar constitucional. Aí na terça-feira eu vou estudar exatas, vou estudar administrativo e vou estudar português. Aí na quarta eu vou repetir o que eu fiz na segunda. Meu amigo, se você fizer isso, você vai atrasar a tua aprovação. É isso que vai acontecer, tá? Porque você vai se perder em contabilidade, você vai estudar muito pouco contabilidade nesse começo, ela vai te incomodar, ela vai te dar problema. E aí, lá na frente, quando o edital sair, ao invés de poder tranquilamente encarar as matérias que vão estar lá no edital, as matérias teóricas de direito, que são mais fáceis de aprender e tal, você vai ainda se estressar com contabilidade. Você ainda vai estar se ferrando em contabilidade. Então eu vou dar um exemplo do que eu fiz, tá? Eu, Karine, quando eu comecei a estudar. Eu comecei estudando 3 matérias. Contabilidade, constitucional e administrativo. Essas foram as 3 matérias que eu comecei estudando para o concurso da Receita Federal. Então eu não estudei nenhuma outra. No começo foram só essas. Então era todo dia contabilidade. Todo dia. Professora, como é que você aprendeu as básicas em 5 meses? Meu amigo, eu peguei aquela contabilidade do capeta. Eu peguei aquilo e eu destrinchei. Eu perdi muito tempo no começo com contabilidade. Muito tempo. Então eu fui estudando aquilo, a contabilidade, constitucional e administrativo. Tudo, todo dia. Até que acabou acontecendo? Eu fui pegando base nessas 3 matérias. Eu fui avançando nessas 3 matérias. E aí, como eu fui avançando nessas 3 matérias, eu fazia provas. Provas quinzenalmente em casa como simulado, provas anteriores. Então eu fui vendo que o meu desempenho nessas 3 matérias foi aumentando rapidamente. Eu fui pegando base e comecei a ter um bom desempenho. Era um desempenho perfeito? Era o suficiente para eu ser aprovada? Não, mas já era um bom desempenho, era melhor do que eu fazia no começo. E isso foi me dando tranquilidade, para poder começar a incluir outras matérias e diminuir o tempo dessas. Porque eu estava segura. Eu já estava segura de que eu já estava dominando a bagaça, eu já estava dominando a parada. E aí não ia me prejudicar tanto, diminuir um pouco a carga horária dessas 3 matérias e começar a incluir outras. Então, depois dessas 3 matérias, eu diminuí a carga horária dessas 3 e incluí direito tributário. Aí eu estava estudando contabilidade, direito constitucional, administrativo e tributário. Aí fui lá pegando um gás em tributário. Quando eu comecei a melhorar, e fui melhorando mais ainda em constitucional e administrativo, eu diminuí a carga horária, também diminuí um pouco de contabilidade e incluí na época CI, Comércio Internacional. Na época, em 2005, eu fiz o concurso de 2009, né? Em 2005 não tinha caído auditoria e nem TI. Então, não se estudava para a Receita Federal, para o concurso de auditor, naquela época, a matéria de auditoria e nem a matéria de TI. A auditoria caiu no meu edital, Ela foi incluída no edital. Quando eu abri o edital da Receita, estava lá a auditoria. Então eu só comecei a estudar auditoria no pós-edital. Por quê? Porque eu já tinha feito uma retaguarda. Eu não estava me incomodando com contabilidade no pós-edital. Eu não estava me incomodando com constitucional no pós-edital. Eu não estava me incomodando com administrativo no pós-edital. Então eu fui fazendo isso. Aí eu fui incluindo comércio internacional. Daqui a pouco eu fui melhorando e fui incluindo outra, e mais uma. Então, eu comecei com poucas matérias, fui pegando base nessas matérias e fui incluindo outras aos poucos. Professora, por que você não incluiu exatas? Porque eu, Karine, sou engenheira e eu já tinha feito, eu estava fazendo provas da ESAF
a cada 15 dias, como eu já falei várias vezes para você aqui, a cada 15 dias eu fazia uma prova anterior de concurso feita pela ESAF, que no caso era a banca do concurso da Receita. Então eu pegava uma prova, abria a prova e fazia a prova. Tanto é que eu virei a Karine do banco de provas, né? Para quem me conheceu no Fórum Concurseiros na época, que era o fórum que a gente usava, eu fiz um compilado de todas as provas e soltei isso num arquivo zipado. E aí postei no fórum. Então eu virei a Karine das provas. Até hoje sou a Karine das provas. Isso começou há muito tempo atrás, né? Então a cada 15 dias eu fazia uma prova. Então eu via que eu conseguia mais ou menos desenrolar algumas questões de exatas para pelo menos garantir os mínimos. Na época o concurso da Receita tinha mínimos de 40%. Então, como eu conseguia desenrolar, entenda que naquela época o concurso da Receita só cobrava matemática financeira e estatística. Então, eu conseguia fazer uma média ali, eu conseguia fazer um cálculo de juros ali, que conseguia fazer com que eu garantisse os mínimos. Então, eu preferi não colocar exatas no início dos meus estudos, porque eu sabia que eu me garantiria, pelo menos eu estava vendo ali, que eu me garantiria com os mínimos. E preferi estudar aquilo que eu nunca tinha visto na vida, que eram os direitos. Eu nunca tinha aberto uma Constituição, eu nunca tinha visto. Então, por isso que eu preferi estudar a contabilidade e os direitos. Aí, conforme o tempo foi passando, eu fui incluindo outras matérias. E sempre, a cada 15 dias, o que eu fazia? Eu parava o meu estudo, eu fazia uma boa revisão do que eu tinha estudado naquelas 2 semanas e eu fazia uma prova anterior de concurso que já tinha sido cobrada no concurso de área fiscal. Eu pegava uma prova de área fiscal, sentava a bunda na cadeira e ia lá resolver a prova, como se eu estivesse no concurso. Eu ficava lá horas, 4, 5 horas fazendo aquela prova, esquentando a bunda na cadeira. Então isso foi fazendo, primeiro, com que eu conseguisse medir os meus resultados através das provas. Eu ia vendo como é que eu estava estudando, eu ia vendo que o que eu estava fazendo na prática estava se revelando na hora da prova, estava dando certo, porque eu estava fazendo provas ali. Eu estava vendo isso, eu estava vendo que eu chegava na prova e conseguia, estava cada vez mais conseguindo desenrolar. E além disso, eu estava vendo que para as matérias que eu não estava estudando, eu tinha em algumas uma certa segurança. Por exemplo, exatas. No meu caso, que sou engenheira, sabia lá fazer uma regra de 3, tinha aprendido a fazer uns juros, juro simples, juro composto, sabia fazer média, moda, mediana. Então, eu conseguia desenrolar isso na prova para pelo menos garantir os mínimos. Lembrando que na época só caía matemática financeira e estatística. E português também era uma matéria que ali, uma interpretação de texto, eu ia às vezes tirava ali de 20, eu tirava 5, mas às vezes tirava, sei lá, os 8. Então eu não incluí nesse começo, eu incluí só depois de tributário. Eu fui incluindo português só depois de tributário. E nesse começo eu pensei, não vou incluir português. Tanto é que eu faço isso com os meus alunos hoje. Quando o aluno consegue fazer pelo menos os mínimos, um pouquinho mais que os mínimos em português, normalmente eu não coloco no primeiro planejamento. Por quê? Prioridades. Se ele consegue garantir os mínimos sem estudar, por que eu vou fazer esse aluno estudar essa matéria? Se a preocupação dele é outra. Se ele tem outras matérias que ele está indo mal. Então você tem que ter essa lógica. Você não pode pegar a tabelinha pronta lá que o fulano de tal posta e querer executar igual, porque você é diferente do fulano. Você pode ter diferenças. Como é que você vai ver as diferenças? Medindo o resultado direito. Fazendo provas anteriores em casa como simulado. E aí você vai conhecendo a prova e conhecendo os teus resultados. E conseguindo ter uma previsibilidade. E aí eu fui fazendo isso. Fui fazendo o possível. Eu tinha certeza de que ia dar certo? Não. Eu tinha certeza de que ia ter um tempo entre autorização e edital para eu poder estudar? Não. Eu não tinha certeza de nada. Mas mesmo assim, eu não peguei todas as matérias do edital e comecei tudo ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, eu não comecei errado. Mas mesmo assim, eu não fui metendo os pés pelas mãos. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha que fazer direito para não ter que fazer 2 vezes. Quem faz errado, faz 2 vezes. Ou 3, ou 4, assim por diante. Então eu fui fazendo certinho. Certinho. Incluía poucas matérias e conforme eu ia melhorando nessas matérias, eu ia incluindo outras. E aí,
eu fiz o possível e Deus me ajudou mesmo. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu fui ajudada por Deus. Por quê? Porque demorou 5 meses entre a autorização e o edital. Então, no meu caso, a autorização saiu dia 24 de abril e o edital saiu no final de setembro, 5 meses depois. Então, quando o edital saiu, eu já tinha feito 12, 13 provas a cada 15 dias. Eu já tinha estudado um monte de matéria, um monte de contabilidade, um monte de constitucional, um monte de administrativo, um monte de tributário, CI. Então eu fiz essa cama, eu fiz essa caminha, entende? Eu fiz essa base. E aí quando o edital saiu e incluiu 6 matérias novas, o meu edital trouxe 6 matérias novas. Olha só as matérias que o edital trouxe. Raciocínio lógico, matemática básica, aquela matemática de colégio não caía, começou a cair na minha prova. Auditoria, direito penal, civil e empresarial. Essas 6 matérias foram incluídas no meu edital, na minha prova. Ah, e além disso, legislação aduaneira também. Além disso, legislação aduaneira também não caía e começou a cair. Então essas 7 matérias foram incluídas no meu edital. Quando eu abri o edital, estavam lá essas 7 matérias. Como é que eu consegui desenrolar todas? Porque eu já tinha uma base. Eu tinha feito uma base. Professora, mas então se o edital tivesse saído 3 meses antes, você não teria passado? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Mas aí eu teria seguido estudando. Teria feito o meu melhor, teria continuado a estudar certo. E aí ia sair algum outro concurso, logo depois do meu saiu o Cefaz Santa Catarina, depois saiu o ISS São Paulo, ia sair algum outro concurso lá na frente e eu ia ser aprovada, porque eu estava fazendo certo. Eu estava estudando com material, com método e com mente. Eu estava estudando direitinho, eu não estava fazendo as coisas erradas. Eu não estava estudando errado. E é isso que eu quero que você entenda. Você não pode estudar errado só porque você está atrasado. Se você fizer isso, você vai perder a chance de ser aprovado. Não só no concurso da Receita, mas em qualquer outro concurso de área fiscal se você bater na trave na Receita. Porque a pior coisa que existe não é não passar numa prova. A pior coisa que existe é não passar numa prova e perceber que você vai ter que praticamente recomeçar do zero depois da prova que você bateu na trave. Por quê? Porque você estudou errado. Porque você foi imediatista. Então não faça isso. Construa uma base, construa. Então, faça o possível e deixe Deus cuidar do impossível. Se Deus cuidar do impossível, como Ele fez pra mim, Ele fez pra mim. Eu tenho real certeza disso. Mas talvez não seja a hora. E aí você não vai ter que recomeçar. Porque o que eu vejo disso, o aluno que não passa no concurso, isso acontece sempre, eu vejo muito nos alunos do coaching. O aluno não passa no concurso, ele sai da prova, ele sente que ele tem que começar tudo do zero, porque ele estudou errado. Ele estudou errado. Ele não tem base. Ele estudou 13 matérias, não tem base em nada. Ele não está construindo uma base. Não tem que ser assim com você. Você tem que construir uma base. Entendeu? Você tem que pensar nisso. E você tem que contar um pouco com a sorte, sim. Você deixou para estudar no dia que a autorização saiu. Você deixou para estudar agora com a autorização na mão. Então você tem que contar um pouco com a sorte. Faz parte. Aconteceu isso comigo. Beleza? Já deu aqui 10 horas. Espero que eu tenha te ajudado com essa aula. Olha, essa aula podia cobrar facilmente por ela, viu? Foi uma aula riquíssima, riquíssima. Espero que você tenha gostado. Se inscreve na jornada, o link tá na bio. A jornada vai ser super completa, você vai adorar. Vou te passar o mapa dos teus estudos para Receita. Quando você se inscrever, entra no teu e-mail, entra no grupo do WhatsApp e entra na comunidade. Aí, se você tiver dúvidas sobre o que a gente falou agora, manda lá na comunidade que eu vou responder, tá bom? Beijo, boa noite, fica com Deus.